Hoje, nessa aula de alemão para iniciantes, a gente vai aprender os sons dessa língua e nós vamos dividir em 2 vídeos para que não fique muita informação em um vídeo só. Oi, tudo bom? Meu nome é Franciele e eu estou montando esse curso de alemão para te ajudar a aprender essa língua de uma forma mais tranquila e inteligente. Eu aprendi alemão nesses últimos 6 anos morando na Áustria, fazendo vários cursos de alemão e fazendo universidade também em alemão na Universidade de Viena. E eu posso dizer que eu aprendi muitas coisas nesse caminho e eu quero muito compartilhar com você e te ajudar de alguma forma a aprender alemão de uma forma tranquila e sem drama. Bom, vamos ver? Eu separei esses 3 grupos de sons que a gente tem no alemão. A gente vai ver hoje os vogais, umlaut e o ditongo. E no próximo vídeo a gente vai ver as consoantes e mais alguns exemplos. Bom, as vogais a gente pode separar em 2 grupos, em curtos e longos, começando com A, curto, man, longo, Tag. Man significa homem e não é. Uma das coisas que eu aprendi foi que existem formas mais, digamos assim, corretas de se falar um som. E no início eu sempre falava man, porque a gente tem, por causa das palavras em português, a gente tem a tendência de fazer esse som mais com a garganta, com a parte interna aqui embaixo. Mas o meu marido, ele sempre me corrige, ele fala que não é man, é man. O som vem mais do movimento da sua língua, man. Não, a sua língua ela precisa se mover para cima e para baixo para conseguir realizar esse som de uma forma mais nativo, digamos assim. Bom, então, man significa homem, Tag significa dia, e vocês percebem man bem rapidinho e Tag, um som mais longo. E bed, longo, gehen. O som fica ele dura mais tempo. Bed significa cama, gehen significa ir. E Liebe, mit. Liebe significa amor, mit significa junto, com. A gente ainda vai falar muito sobre mit, é uma palavrinha bem importante que a gente pode usar de várias formas diferentes. O curto, offen, long, boat. O Mutter, longo, gut. Então, as vogais, elas podem ser pronunciadas de uma forma curta ou de uma forma longa. Umlaut, sons que a gente não tem no português, então a gente vai ter que aprender a fazer esse som. E ele é escrito, são 3 formas, A, O, U mais umlaut. Umlaut são esses 2 pontinhos que se escreve em cima da letra. Vocês têm que pensar que cada língua tem uma forma de representar o som de uma forma diferente. No português a gente tem vários acentos, o tio, esse tracinho assim que eu esqueci o nome, e o tracinho também, para o outro lado,
várias formas diferentes de representar um som quando a gente escreve, e no alemão não é diferente. Os sons são esses, que a gente vai falar agora, mas a representação é sempre com esses pontinhos. Então, o A com umlaut, pra mim, ele tem um som de... Pra mim, ele tem um som de E. Esse você ele tem um som de E em muitas palavras. Por mais que em Mädchen, não é exatamente mas é Mädchen. No meu curso de alemão, no primeiro curso de alemão que eu fiz, eles ensinaram que é a palavra A, mas com a boca mais arredondada, quando você faz um biquinho para falar. O com umlaut é schön. Schön. A gente tem as duas palavras que são escritas muito, com muita semelhança, que é schon e schön. Uma é sem umlaut e a outra é com umlaut, e cada palavra tem um significado bem diferente. Schon é já, você já comeu? Hast du schon gegessen? Hast du schon gegessen? Você já comeu? E schön significa bonito. Oh, du bist so schön. Você é muito bonito. E o com umlaut, que fica ü. Müde. Ü. Vocês precisam tentar fazer esses sons em casa, treinar, porque eu mesmo ainda troco muito. Às vezes eu não... Quando eu vou aprender uma palavra nova, quando alguém falou comigo uma palavra nova e eu não entendi, porque eu não consegui distinguir se é uma palavra com U ou com umlaut, e eu sempre pergunto, mit oder ohne umlaut, porque às vezes o meu ouvido, eu não consigo perceber se é com ou sem umlaut. E tem várias explicações na linguística. Eles dizem que quando dois sons não tem na sua língua nativa, a gente tem muita dificuldade de conseguir diferenciar esse som. E isso acontece também... Um exemplo engraçado é porque pro meu marido, por exemplo, ele não consegue perceber a diferença entre pão e pau. Pão e pau. Ele não consegue perceber porque para ele esses sons não existem e fica muito difícil para ele perceber por não ter esses sons no alemão. Bom, então vocês precisam praticar. E o último grupo que a gente vai ver hoje são os ditongos. Aqui eu coloquei uma regrinha que ajuda bastante. Vou falar em um minutinho. Então, primeiro ditongo é EI, mas não se lê mei, se lê mai. Então, uma das regras aqui que eu coloquei é que toda vez que tem um EI, a gente lê AI. Próximo ditongo, I, E, liba, I, E, liba, que é amor. Eu acho que eu esqueci de falar o significado dessas palavras. Me desculpa, vou falar rapidinho. Mädchen
é menina. Schön, como eu disse antes, é bonito. Müde é cansado. Mein é meu. E Liebe é amor. Então, aqui nesse IE, ele tem mais um sonzinho de 2 Is. Liebe. Então, você não vai falar Liebe. Você vai falar Liebe. E o exemplo que a gente vê aqui é a palavra heute, que nos leva para a segunda regrinha, que diz que quando uma palavra é escrito com EU, a gente lê oi. Oi. Então, não é reuta, é heute. EU se lê oi. E o último exemplo que eu coloquei aqui é o A com umlaut e E, que fica Häuser. Oi. Então, ele tem um som bem parecido com o daqui de cima. Häuser. Bom, heute significa hoje e Häuser significa casas, no plural. O umlaut, eu disse em algum outro vídeo, muitas palavras que são escritas sem umlaut no singular, quando passadas para o plural, elas levam umlaut. Häuser é um exemplo dessas palavras. Haus, singular, Häuser, plural. E outra palavra também, Mann. Mann significa homem, Männer significa homens. Então, se vocês verem uma palavra que tem umlaut, é possível que seja um plural. Não são todas as palavras, mas são algumas palavras que, quando escritas no plural, são escritas, eles recebem o umlaut. Bom, se ficou alguma dúvida sobre qualquer um desses sons, deixa aqui no comentário. Eu sei que eu não sou nativa em alemão, então pode ser que a minha pronúncia não seja tão clara. Então eu conversei com o meu marido e ele falou que vai gravar um áudio que eu vou colocar nesse vídeo na edição. E ele vai ler essas palavras para vocês escutarem a pronúncia desses sons de um nativo austríaco, tá bom? Então, escutem o áudio dele. Mann, Tag, Bett, Gehen, Liebe, mit, offen, Brot, Mutter, gut, Mädchen, schön, müde, mein, Liebe, heute, Haus. Se você quer aprender alemão, continuar aprendendo alemão e está buscando uma comunidade, eu estou planejando criar um clube do livro para gente ler livros mais iniciantes agora no início, em grupo, e conseguir formar uma comunidade e aprender novos vocabulários e regras gramaticais com a leitura. Se você tem interesse, eu peço para você deixar aqui o seu comentário e espero vir com esse grupo o mais rápido possível para a gente continuar aprendendo alemão juntos. Bom, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, se alguma coisa ficou não muito claro sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto, por favor, deixe o seu comentário aqui.
Se você tem alguma fofoca, deixa aqui também, que eu vou adorar ler. E bom, eu vou trazer no próximo vídeo os sons do alemão nas consonantes e mais alguns exemplos. Eu não sei se fala consoante ou consonante. Não sei. Bom, muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!